Torcedor do Flamengo tem motivo para comemorar. Vamos falar sobre isso, notícia linda sobre Jorginho no Mengão, várias outras notícias do Mengão, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, pô. Botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, aciona o sino, deixa o like. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então bem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Tô fazendo esse vídeo aqui e já tô pulando para dentro do carro para partir para Belo Horizonte para fazer a chegada do Flamengo em Minas Gerais. O Flamengo treina pela manhã. Hoje, né, o elenco se apresenta por volta das 9 horas da manhã. 9h30 da manhã os jogadores estarão dentro do campo realizando o respectivo treinamento. E na parte ali o meio-dia, melhor dizendo, os jogadores vão almoçar para mais tarde irem viajar para Belo Horizonte, beleza? Ou já foram, depende do momento que você está assistindo esse vídeo aqui, beleza? E a tendência é que Alexandro volte à lista de relacionados do Flamengo. A gente vai comentar sobre o treinamento, sobre como está a condição clínica física do jogador para esse jogo importantíssimo diante da equipe do Cruzeiro, beleza? Felipe Luiz ainda não perdeu como visitante no comando do Flamengo, é um negócio impressionante. São 20 jogos pelo Flamengo, 14 vitórias e apenas 6 empates, galera. Não tem derrotas do técnico Felipe Luiz à frente do Flamengo, jogando fora de casa. As 2 derrotas que ele teve foi para o Fluminense, infelizmente ali no Campeonato Brasileiro do ano passado, e também acabou perdendo para a equipe do Central Córdoba na Copa Libertadores da América, uma verdadeira vergonha, e que o Flamengo vai ter que correr atrás disso lá na Argentina. E ó, você vai acompanhar a chegada do Flamengo no hotel cerca de 1h30 antes do Flamengo chegar. Você vai acompanhar a chegada do Flamengo e estaremos lá para fazer a chegada do Mengão. Flamengo, alô torcida mineira, hein? Flamengo vai ficar hospedado no novo hotel. Não será no Hilton Garden Inn. Flamengo ficará hospedado no novo hotel Savassi. Tá? Vai lá no novo hotel que o Flamengo vai chegar lá pra gente fazer essa cobertura bacana para você, torcedor rubro-negro, beleza? E aí, já falando de escalação do Flamengo, até porque o Felipe já montou um time ali, uma base de time, pelo menos, para enfrentar a equipe do Cruzeiro, e montou com o Alexandro, viu? O Felipe Luiz deve ter força máxima para esse duelo diante da equipe do Cruzeiro. Recuperado de edema na coxa esquerda, lateral tende a viajar para Belo Horizonte com o elenco, pessoal. O Flamengo joga amanhã às 6h30 da tarde, partida essa válida pelo Campeonato Brasileiro diante da equipe do Cruzeiro, pessoal. E aí, meus amigos, fora isso, não há muitas dúvidas para essa escalação do Flamengo. Os titulares voltarão ao time, estão descansados, estão revigorados. Então agora é hora de correr, botar para ferver, né? E o Flamengo vencer a equipe do Cruzeiro com força máxima. O Flamengo deve ir a campo com Agustín Rossi no gol, argentino. O Matheus Cunha esteve no gol do Flamengo na última partida diante da equipe do Botafogo da Paraíba. Na lateral direita, Wesley. Na zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira. Caindo pela canhota, na lateral esquerda, o Ayrton Lucas ou até mesmo o Alexandro. Pode ganhar uma rodagem até para ganhar ritmo de jogo para a partida diante da equipe do Central Córdoba. Apesar do bom momento que vive o Ayrton Lucas, todos nós sabemos que o Alexandro é o dono da posição, né? E, assim, não existe dono, mas ele vinha bem também, só saiu por conta de uma lesão. No meio de campo a gente tem Eric Pulgar, Nico de la Cruz, De Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro para completar o time do Flamengo. Então, tá cheio, tá robusto, tá completa, é cavalaria, os fuzil estão tudo pra jogo, e o Flamengo tem que ganhar essa bagaça aí diante da equipe do Cruzeiro, beleza? O Flamengo chegou de São Luís na madrugada da última sexta-feira e os jogadores se apresentaram na parte da tarde no CT
Ninho do Urubu, pessoal. E aí vamos ver se vai ter o Joshua, né, presente na lista de relacionados, ou não, se o Alacian vai voltar também à lista de relacionados do Flamengo. Enfim, tudo isso tá posto aí para o Mengão, beleza? Pessoal, o negócio é o seguinte, o Pedro deu uma entrevista à Flamengo TV comentando sobre esse duelo diante da equipe do Cruzeiro. E o Pedrão falou, hein? Espero que a gente possa fazer um grande jogo. Tivemos um bom resultado aí no meio da semana. Último jogo do Brasileirão também fizemos uma grande partida. Espero que a gente possa dar sequência nos resultados. E é o que eu sempre digo. Campeão brasileiro tem que ser, né, leão. Tem que ser um leão jogando fora de casa. Precisa arrumar pontos fora de casa. Lógico que a gente quer sobretudo a vitória. Acredito que o Flamengo vai vencer esse confronto. O Cruzeiro, por mais que tenha vencido a sua última partida, está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, não vive um bom momento, está numa crise. O Dudu teve o contrato rescindido ontem pelo Cruzeiro. O Cruzeiro soltou esse comunicado rescindindo o contrato do Dudu. Então é o momento do Flamengo aproveitar esse mole do Cruzeiro e ganhar do Cruzeiro jogando contra os caras lá dentro do Mineirão, e o Flamengo tem mais time, né? Não é problema nenhum falar que o Flamengo tem mais time, ainda mais com o elenco completo, né? Joshua pode ser relacionado para esse confronto, foi destaque do último jogo do Flamengo, né? A multa do jogador é de 400 milhões de reais, é evidente, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade. É um cara que tem mais de 100 gols jogando nas categorias de base do Flamengo, então é fazedor de gol nato, o Joshua, mas tem que ter pé no chão, tem que ter cautela, tem que ter tranquilidade, tem que ter humildade, né, para não deixar, né, tem apenas 17 anos de idade e vai evoluir muito ainda. Ah, mas o Lamine Yamal, Pedro, ô jumento, para de comparar o rapaz, eita ferro, não, mas o menino vai crescer e vai jogar bem, tá? Tem um bom relacionamento, os principais jogadores do Flamengo gostam dele, tem uma amizade ali com o Gonçalo Plata, com o Bruno Henrique, o próprio Wesley é muito próximo dele, e por mais que tenha se envolvido na arranca-raba aí com o Alacian, tá tudo resolvido, panos quentes, o Alacian ficou de fora, porque parece que não estava desempenhando um bom papel ali nos treinamentos, mas já deve voltar, e é isso, é disciplina, tem que ter disciplina. Senão, meu amigo, aí a coisa realmente não funciona. E o Boto, no meu entendimento, ele tá certo, o Felipe também, quando toma esse tipo de atitude, beleza? Pessoal, o Léo Pereira também falou com a Flamengo TV sobre esse momento do Flamengo, sobre esse recorte do Flamengo, e ele falou o seguinte, são 3 competições importantes nas quais queremos chegar longe em todas. Agora, viemos de um jogo muito bom contra o Botafogo da Paraíba e esperamos por esse desafio contra o Cruzeiro, fora de casa. A equipe está pronta, preparada e, se Deus quiser, vamos fazer um grande jogo, trazer os 3 pontos que nos mantêm na liderança. Pois é, para depender só do Flamengo, ficar na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo naturalmente precisa fazer os 3 pontos fora de casa. Reencontro, Flamengo, Gabigol, Fabrício Bruno, zagueiro de Fresh. Gabigol vai querer mostrar pro Flamengo que estavam todos errados, que podia se renovar com ele, mas não podia não, porque não estava jogando bem, né? E ele tomou atitudes, discutiu com o Felipe Luiz, falou que o Flamengo tinha acabado de ser campeão, falou que ia sair do Flamengo, acho que poderia ter guardado aquilo para um outro momento, mas enfim, isso vai ser posto dentro do campo, né? E vai ser bem bacana de acompanhar essa partida. O Everton Cebolinha também falou em entrevista e disse, jogo de extrema dificuldade, mas estamos bem preparados. Vimos de uma boa sequência fora de casa, sem derrotas principalmente. Isso é muito importante no Campeonato Brasileiro. Somar pontos como visitante, é o que eu estou falando. Vamos em busca da vitória. Estamos prontos, nos preparamos bem durante a semana e tenho certeza que vamos fazer um belo jogo, disse Everton Cebolinha em entrevista na última sexta-feira à Flamengo TV. Então tá todo mundo confiante, tá todo mundo bem. Cebolinha vem de 2 bons jogos, entrou no segundo tempo contra o Botafogo da Paraíba, fez gol diante da equipe do Corinthians, então tem
tudo para engrossar o caldo do Flamengo, o Flamengo bater em cima da equipe do Cruzeiro, do Pedro Lourenço, Pedrinho BH, que já tá pé da vida. Pô, pago caro pra esses caras aí, os caras não jogam nada, né? E o Leonardo Jardim tá cuspindo marimbondo lá, mandando todo mundo embora, todo mundo pro banco, né? Que não quer correr dentro de campo, beleza? Pessoal, o adversário do Flamengo na próxima rodada da Copa Libertadores da América, o Central Córdoba, perdeu de 3-1 para o Banfield no Campeonato Argentino. Agora, a equipe de Santiago del Estero acumula 6 jogos sem vitórias no Campeonato Argentino. Já na Libertadores, a situação é diferente. O Central Córdoba é o líder do Grupo C com 7 pontos. O time argentino venceu o Flamengo, Deportivo Táchira e empatou em 0-0 com a LDU jogando em seus domínios em Santiago del Estero. Para você ver como foi, cara, uma equipe que perde para o Banfield, com todo respeito ao Banfield, mas uma equipe pequena da Argentina. Revelou o Rami Rodrigues aí pro mundo. Ele é colombiano sim, mas ele ganhou destaque lá no Banfield, jogando na Argentina. E o Flamengo perder para esse time, mas é aquilo que eu sempre digo. Por mais que a Copa Libertadores da América nós não estejamos falando da fase de mata-mata ainda, nós estamos ainda na fase de grupos, mas é o seguinte, né? A Libertadores da América, ela tem uma mobilização diferente. Ah, tá, fase de grupo. É Copa, meu amigo. E é o Flamengo. Eles conhecem o Flamengo. Eles vão jogar com raiva, com tesão, com tudo. E o Flamengo precisa botar isso na cabeça e igualar na vontade para não perder. E teve salto alto para perder o Maracanã, mas eu não tenho a menor dúvida que o Flamengo tem condições plenas de chegar em Santiago del Estero e vencer a equipe do Central Córdoba, que está mobilizada, vai estar lotado, estádio, coisa e tal, mas é uma equipe pequena, gente, da Argentina. Tanto é que eles estão até felizes que o Flamengo vai jogar contra o time deles lá na cidade deles, que é uma cidade interior da Argentina, não é nem na grande cidade, a capital Buenos Aires, é no interior da Argentina. Não é querendo desprezar, mas o Flamengo tem que ir lá e tem que vencer. Né? E o árbitro já está definido. Felipe González, chileno, será o árbitro do confronto entre Flamengo e Central Córdoba na Argentina pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A Conmebol escalou o chileno para comandar o jogo e será a primeira vez do árbitro apitando uma partida do Clube de Regatas do Flamengo na carreira. Todos nós sabemos que existe uma rivalidade muito grande entre chilenos e argentinos, não é mesmo? Mas não acredito que isso vai desembestar para dentro do campo. Que ele faça uma arbitragem justa, ninguém aqui quer benefício de forma nenhuma. Uma arbitragem justa já é o suficiente para que o Flamengo garanta essa vitória em cima da equipe do Central Córdoba, beleza? Pessoal, vamos lá. Renovações no Flamengo. Em que pé está, ou melhor, estão as renovações no Flamengo? Me diz aí, vamos lá. Pedro, pessoal, entre o José Boto e os empresários do atacante, existe, nesse momento, um acordo pela renovação e pela valorização salarial. Entretanto, depende agora da aprovação do presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP. E eu acredito que ele vai aprovar. Ele que tem a caneta, ele que tem o poder de assinar lá no final, e acredito que ele vai aprovar, porque o Pedro é um jogador fundamental para o Flamengo, merece sim um reconhecimento, uma valorização salarial, porque é um cara que faz a diferença, né? E a gente vê nítido isso. O Pedro é o melhor atacante do futebol brasileiro. Às vezes a gente é até meio injusto com o Juninho, porque o Juninho entra, o nível cai, meu amigo. Tudo bem, pode melhorar, tem que... Mas ninguém que entre no lugar do Pedro ali vai fazer o nível sequer se manter. Não é que vai subir o nível. Não vai se manter o nível.
Porque não tem comparação. Entendeu? Varela. Negociação está em estágio avançado para uma renovação de contrato até 2027. Até porque o Felipe Luiz já externou em entrevista coletiva, já externou para o BAP, para o José Boto, que gosta demais do jogador, que conta com o jogador para a próxima temporada. O compromisso atual de Guilherme Varela vai até dezembro e ele deve renovar com o Flamengo. Pedrão, e o de Arrascaeta? Vamos lá, falar de Arrascaeta. Bom, não vai ter renovação por agora. Entenderam? O por agora. O empresário do Meia chegou a conversar com o José Boto, mas nesse momento o Flamengo prefere esperar e avançar no assunto mais para frente. E acho que está correto. Acho que tem que renovar sim, mas acho que dá para esperar mais um pouco, até porque ele tem contrato com o Flamengo até 2026, né? Tudo bem que o Pedro também, mas o Pedro é uma situação diferente porque ele já estava negociando uma renovação de contrato com o Flamengo, que acabou sendo paralisada porque o Pedro se lesionou. E aí o Flamengo, não, peraí, vamos aguardar, vamos cuidar dele, deixar ele direitinho, bonitinho, ver qual vai ser o desempenho dele, e aí a gente fala de renovação de contrato, e aí por isso que o Flamengo tá... o José Boto já tem um acordo com os empresários do Pedro, beleza? Cleiton, empresários que são os mesmos do Pedro, já avisaram que não querem renovar. O vínculo acaba em dezembro. Bom, se já avisaram que não quer renovar, então, meu amigo, aí realmente não tem o que fazer. Ah, mas não usa o cara! Só porque o cara não vai renovar. Cara, mas é uma situação difícil, porque o Cleiton é um destaque? Não. Para mim é bom jogador, gosto muito dele, tá? Não é um destaque. Você vai dar uma oportunidade para um menino da base que tem um contrato mais longo, ou então um menino da base que quer renovar, ou você vai dar mais oportunidade para um garoto que está no Flamengo, é bom jogador, mas não quer renovar e é certo de sair no final do ano. Naturalmente, o cara vai dar oportunidade para os garotos que vão permanecer no Flamengo, para cultivar esses garotos, para dar experiência, para dar cancha, para dar rodagem, né? Naturalmente, esses meninos até compreendo, por mais que o Felipe não assuma isso, não fale isso publicamente, até porque seria complicado, mas eu reconheço, não vejo nada de errado nisso não, tá? Segundo o jornalista Sami Kobel, da BBC News, há uma suspeita de que o volante Jorginho tenha sofrido uma perfuração no pulmão. Calma. O jogador ítalo-brasileiro se lesionou no empate entre 1-1 entre Arsenal e Brentford na Premier League no dia 12 de abril. Ao BBC News, o técnico da equipe do Arsenal, né, de Londres, na Inglaterra, o Mikel Arteta, comentou sobre a situação do jogador, do volante, e tranquilizou a torcida, dizendo que Jorginho está se recuperando bem e pode retornar aos treinamentos e aos jogos a partir da próxima semana. O Arsenal que está aí cabeça a cabeça brigando pela UEFA Champions League, perdeu o primeiro confronto dentro do Emirates Stadium pro PSG, vai jogar o segundo jogo lá no Parque dos Princes, né, no Parque dos Príncipes, pelo amor de Deus, tacar em francês vai ficar complicado, no Parque dos Príncipes, né, e vai tentar se recuperar. E o Arteta falou o seguinte: foi um pouco mais complicado do que o esperado a lesão. Ele está bem, se recuperando bem. Se tudo ocorrer bem, pode voltar na próxima semana ou no próximo, na próxima outra semana, né? Daqui a 2 semanas, falou Arteta, então tá tudo certo com ele, tá tudo bem, pelo amor de Deus, não vai ser nenhum problema, né? O Flamengo, vai contratar o cara que tá com o pulmão furado, Pedrão, o cara, não tem essa história, tá tudo certo, tá? E ele vai chegando ao Flamengo, ele vai chegar bem. E já é a contratação encaminhada do Flamengo. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like. E partiu comer bolinho de queijo, pãozinho de queijo, melhor dizendo, né? Tô indo pro carro, vambora Minas Gerais. Vamos lá, minha galera!